Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada pela confiança. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Eliane? Sim, né, Mirtz? Porque para nós é sempre um prazer estar aqui. Gostamos que você assista, reflita sobre o assunto, questione, que às vezes o assunto é polêmico. Hoje vai ser bem legal, né? Então, o título da nossa pauta hoje é Não Tem Nada a Ver. Será que não tem mesmo? mesmo? É bem isso, né? Sabe por quê, queridos? Não tem nada a ver. É uma frase super comum e parece que é uma frase falada só por adolescente, né? Não tem nada a ver. Nada a ver. Sabe? Mas não, além de adultos usarem também essa frase, eu vou te falar uma coisa. Se ele não usa a frase, se ele não externa, mas às vezes já passou lá pela mente dele. Exatamente. Isso, não tem nada a ver. Não tô nem aí. Não tô nem aí, falando, tá? Sabe? Então, é uma frase super comum na nossa língua portuguesa, tá? Mas ela é usada para justificar o injustificável. Sim. Na verdade, é isso. Sim. Quando eu digo não tem nada a ver, eu estou fazendo qualquer coisa parecida com isso, né? Isso, é alguém chamando você ao entendimento de algo, para não dizer exortando, né? Olha, quem sabe se a gente... Não tem nada a ver, não é isso que você entendeu errado. É sempre uma justificativa. Explicar o inexplicável, né? Tem nada a ver mesmo, não né? querer olhar a realidade dos fatos. Sim, né? Também tudo, então, essas coisas, né? E a gente sempre usa todas essas coisas tão naturais no nosso meio para colocar o valor dentro do Evangelho, porque nós sempre vivemos repetindo que nós vivemos em dois reinos, num reino natural e num reino espiritual, né? Isso. Então, e sabe, queridos, essa história de não tem nada a ver, Jesus, quando veio e chamou pessoas para segui-lo, ele nunca disse que ia ser uma coisa fácil de acontecer. Aliás, pelo contrário, ele disse, deixa tudo, né? Larga a rede, larga tudo que você tem. Que não é importante, né? Porque nós precisamos conversar sobre o essencial. A pessoa que ele falaria isso, né? Isso aí, o que você está fazendo não é o mais importante, mas tem algo que eu preciso te falar, né? E é isso que nós estamos falando. Quando tem uma essência e a pessoa não quer ver, né? Vai encontrar alguma coisinha. Porque, na verdade, nós colocamos Jesus como Senhor da nossa vida. Aí ele tem que ser Senhor sobre todas as coisas. Aí você pode falar assim, tudo bem, ele é meu Senhor, agora não tem nada a ver, aí você já vai colocando aquelas coisinhas. Por exemplo, né, parar de sair toda noite, não tem nada a ver. Ou fazer eu aquilo. Gosto de sair, dançar lá não sei onde, ou fazer determinadas coisas. Né? Então nós estamos conversando mesmo de maneira muito clara com você, que não tem nada a ver. É uma frase usada para quem quer ter um pretexto, simplesmente um pretexto, para ser mais conivente, principalmente com alguma coisa que o Evangelho claramente proíbe ou reprova, né? Sim. E a gente vê isso no meio cristão muito, muito, muito. Sabe, o cristão falando assim, não tem nada a ver eu não ir em determinado lugar. Aliás, é até bom que eu vá, porque assim eu vou saber bem como para eu poder orar mais. Sabe, mas não tem umas coisas assim? Tem. Né? E não precisa, né? Você ir ter aquela experiência negativa, porque se a gente falar em termos de organismo, né, uma vez que você registra determinadas situações, determinados fatos, aquilo fica registrado na sua mente. Às vezes a pessoa não precisa daquele tipo de experiência para entender que Deus já entendeu que aquilo não é certo. Sabe? Né? E este é o risco que todo mundo está sujeito e todo mundo corre. Você não pode pensar que você é suficiente maduro para falar, eu vou dar só uma olhadinha. Isso. A cena vai voltar na sua mente outra vez. E você não sabe o risco que você está correndo quando isso acontecer. Exatamente. Né? Se na primeira vez você já se interessou e já se lançou naquela situação, uma segunda ou uma terceira vez, você falou, já fiz uma, já fiz duas, só de novo. E aí foi, né? E sabe, queridos, hoje uma coisa que está muito, um assunto que está muito nas redes sociais, tudo, e a gente tem que falar aqui também,
que não tem nada a ver em relação ao ambiente de uma igreja, ao ambiente de culto ao Senhor. Hoje está muito fácil falar, não tem nada a ver eu introduzir, aí vem o que ele vai introduzir. Luzes coloridas, fumaça, barulho, pipoca, sabe lá o que for. A pessoa que entra pela primeira vez, para ela não tem diferença nenhuma ela estar entrando numa igreja ou numa casa noturna, né? Ou em uma festa qualquer. Isso. E tem um outro argumento que eles falam, que é assim, o jovem, você precisa atrair com coisas que a linguagem dele e tal. Eu até concordo também, mas se a pessoa não entender que ela precisa buscar a Deus por algo especial que tem nessa palavra, que tem algo especial na mensagem, no estar na presença de Deus, nesse relacionar-se com Deus, ela não vai entender no escuro, dançando, gritando. Não tem como. Não tem sabe, como. Nós já falamos, é ilusório. É ilusório. Você falar não tem nada a ver realmente. Eu tenho liberdade para passear na internet onde eu quero, porque a palavra de Deus diz, provai de tudo e retende o que é bom. Você está interpretando mal o versículo. Tá sabe? Interpretando mal. Esse assim, se você usar, como nós vimos, a imagem vai aparecer de novo, sabe? Tem cristãos, por exemplo, que você às vezes diz, a maneira com que você falou, o vocabulário dele e tudo mais, ele vira e fala, não tem nada a ver a maneira de eu falar, né? Como é que para o cristão não tem nada a ver a maneira dele falar? Tem muito a ver, né? As palavras têm um significado muito forte, eles falam que são flechas atiradas, né? Que não voltam. Deus criou o mundo pela palavra, né? Nós, pelas nossas ações, a gente mostra ao mundo como a gente é. Outra coisa interessante, nós, pela forma como nós nos portamos e nos vestimos, nós mostramos o nosso caráter, os nossos valores. Esses dias eu vi uma situação trazendo exemplo da atualidade, uma médica chegando no apartamento lá do namorado, 4 horas da manhã, com uma sainha hiper curta, de uma frente única, e ele espancou ela, um negócio horroroso lá. Então, assim, quer dizer, essa moça não deveria estar no apartamento do namorado 4 horas da manhã, com uma roupa, aquilo. Então, quer dizer, não é que não tem nada a ver, ele não podia jamais bater nela. Jamais. Mas ela jamais... São os nada a ver dos dois lados. Isso que culmina com um comportamento inadequado, agressivo e prejudicial, né? E para nós cristãos, de maneira para ficar bem claro para você, o nada a ver é uma alusão ao relativismo, que é uma coisa que a gente... Porque o que o relativismo diz? É claro que você sabe, mas vou dizer. O relativismo defende a existência de que existem várias possibilidades, que não existe verdade absoluta. E nós, como cristãos, defendemos uma verdade absoluta. Parte do relativismo, né, do antropocentrismo, né, e vem assim, que aí eu tenho uma verdade que me satisfaz no meu contexto e tal, que não é a sua. Mas só que não é assim, porque existem valores e princípios que estão acima de mim, de você, e, né? Sabe, é um tempo, como a gente falou há muito tempo, essa pós-verdade já é coisa, não é tão moderno mais assim. Já vem, né? O relativismo tem atravessado culturas e povos, né? E sempre uma busca, sabe por quê? Por novas verdades. Né? Sim, novas verdades. Então isso vai interferir mesmo, interfere no momento histórico que a gente vive, na cultura, no ambiente social, em todas as coisas. E se você vai aumentando, né, a consequência, ou vai relativizando muito as coisas, dilui-se o valor, né, naquilo não tem um valor. Eu estava lendo esses dias sobre o ethos moral, né, quer dizer, a ética vindo de um caráter e de um agir e do que é moral, né, do que é certo fazer, do que é respeitoso com o outro e comigo. E quando relativiza tudo, acaba se perdendo a essência, acaba se expondo as pessoas
Há perigos, né? E sabe, para nós não deveria haver dúvida nenhuma, porque nós temos um entendimento que nós somos guiados pela palavra de Deus. Nós temos então, o nosso ethos moral, Deus. Então é simples assim, está escrito. Está escrito. Não está escrito, não vale. É simples assim, sabe? Então, agora, o relativismo não cabe dentro da palavra de Deus. Não. E hoje é a coisa que mais aparece. Sabe? Tirando frases de contexto, descontextualizando, assim, para poder encaixar um valor diferente. Para facilitar o meu desejo, para facilitar o que eu quero, os meus interesses. É o entendimento para ficar mais fácil, né? Ou, né? E daí a gente cai, né, naquela fluidez, né? Que o meu desejo, o meu interesse muda de acordo com a sorte do vento, né? Ou vai com o vento, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra. E o engano está aí, sabe por quê? Porque a fé cristã, ela não lida com sentimento ou emoção. Eu sinto, eu acho. Ela lida com crença. Sim. Eu acredito. Simples assim, né? Isso. Difícil, mas simples assim. Né? E quando a gente entende um pouquinho mais, né? Que eu entendo, mas à medida assim que eu vou estudando, tem uma lógica, né? Deus, assim, ele organizou tudo, tem um ensinamento mais profundo do que às vezes a gente possa pensar, tem um engajamento com uma coisa ali na frente, tem um encadeamento com outras coisas, é assim, perfeito, não é solto, não pode só porque Deus não quer, né? Tem muito mais atrás disso. Hoje nós estamos vendo, por isso a gente colocou nada a ver, o relativismo se aproximando muito do cristianismo. Sim. Coisas diferentes para quem era crente no tempo da minha avó. Isso. Né? As coisas ficavam muito separadas, uma clareza enorme, né? Mas hoje uma tendência, uma adequação e uma justificativa, como eu estou dizendo, justificar o injustificável, né? Eu acho também. E perde-se a essência nesse justificar tanto que as pessoas estão perdendo as suas identidades. Sim. De tanto que justifica e que libera e que está relativo, que perdeu a essência. Sabe, é como se você quisesse pegar o evangelho para que ele fosse compatível com o seu modo de vida. E não você viver de acordo com o evangelho. Você moldar o evangelho à maneira como você escolheu viver. Exatamente. E aí você não precisa mudar, né? Não. Como nós dissemos, não precisa pegar a cruz, não precisa largar tudo. Assim, né? É um facilitador muito grande. Então, né? Isso tem sido bastante comum, por isso a gente acha pertinente falar sobre alertar, isso, né? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta, né? E nós estamos falando sobre esse relativismo tão próximo da igreja. E lá, há 2000 anos atrás, Paulo, ali no Novo Testamento, ele já confrontava as práticas, isso na hora que a igreja estava nascendo. Eu estou falando hoje, imagine Paulo falando quando a igreja, no seu início lá, Paulo confrontava as práticas que a igreja tinha, que rivalizavam com o evangelho. Eu vou ler para você a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, transformem-se pela renovação da sua mente,
para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante. Submeter a mente e os pensamentos a Deus, né? Sabe, a igreja precisou tanto de rever a prática deste versículo. Não se amoldar aos padrões deste mundo. Porque ele é completamente contrário ao que a Bíblia diz. Exatamente. Né? Então, Paulo deixa muito claro, existe um padrão a ser seguido, que é o padrão que Cristo deixou, que não tem nada a ver com a sociedade que vocês estão vivendo, desde aquela época, como nos tempos de hoje. Nossa, né? Exatamente. Então, essa transformação que vai acontecer na nossa vida começa aqui nessa compressão na nossa mente. Né? Então, e não dá para você pensar que você é cristão ou falar que você é cristão com atitudes tão parecidas. O que é que difere um cristão do não cristão? Só o fato de você ir à igreja aos domingos? Aos domingos, exatamente. Né? A ação, o pensar, o agir tem que refletir o que você tem no seu coração. Se é de Deus, é diferente, não é igual. E sabe, queridos, isso implica num conhecimento muito grande das Escrituras. Porque hoje, o que você vê por aí, e ele está sinceramente enganado, porque ele até inclusive diz para você, mas foi isso que eu estou ouvindo na igreja, faz 3 anos que eu frequento a igreja e foi o que eu ouvi. Mas você ouviu lá, mas você não leu, você não, né? Você é um cristão do quê? De banco de igreja? Né? Por isso que não dá só para ouvir do outro, né? Você tem que ler a Bíblia, meditar, estudar literaturas, né, pertinentes e fazer um entendimento, né, um conteúdo seu. E ler a Bíblia, vir direto. Não dá só para ouvir, né, Mirtes? É muito falho o mundo. Sabe, porque depois você vê cristãos repetindo algumas coisas que nem estão escritas na Bíblia. Mas ele ouviu na igreja, ele ouviu, né? Hoje a gente tem, infelizmente, escutado até um termo assim, um evangelho coaching, um evangelho de autoajuda, mistura-se a autoajuda com a ajuda que vem do alto, Isso. Né? E você não sabe discernir por quê. Você vai culpar só quem está falando? Não, é você que não se debruçou sobre as escrituras, não leu, que né? não Procurou leu. entendimento, né? Fala que também aconselhar-se, no caso ali, está ouvindo pessoas erradas, aconselhar-se com pessoas certas, que conheçam o evangelho, né? Firmes na fé. E aquilo que está escrito em Tiago 1, capítulo 1, verso 22, diz assim: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmo. Sabe? Porque é aí que vai aparecer a sua capacidade de relativizar a palavra. A palavra, exatamente. Às vezes, e eu estava com outra pessoa que eu tinha uma impressão diferente dela. Ela disse assim para mim: eu nunca li a Bíblia inteira. Eu não acho necessário. As partes que eu li, e não são muitas, já são o suficiente para eu me tornar um bom cristão, né? Um bom cristão, um bom cristão iniciante na fé, né? Não vai sair disso há quanto tempo, nunca, ou o que você vai, né? É como se ela tivesse dito para mim, não tem nada a ver. Não tem. Você precisar conhecer tudo aquilo que está escrito na Bíblia, né? Sabe? Então, o ouvir, ele disse, não se tornem só ouvinte, seja praticante. Sabe por quê? Às vezes você não precisa falar que é cristão. Basta a pessoa ficar 10 minutos com você, sem você ter dito eu sou cristão, quando ela for embora, ela falou: olha, eu estava conversando com um cristão. Com um cristão, você sabe, né? Exatamente. A gente sabe disso, né? Sabe. A gente tem isso, né? Porque seja lá os minutos que for, o que transpareceu? Valores que Cristo deixou e que ensinou, né? Exatamente. Por isso que vem interno, né? Como nós falamos, é da essência. O relativismo às vezes vai mais pela aparência, né? Pelo que agrada, pelo que é belo só, né? Porque não aprofunda. Então, assim, quem tem influenciado sua vida? Porque assim, você diz assim, eu sou cristão, mas eu trabalho num ambiente que não é cristão, eu convivo. É normal. Tá? É normal você ter uma série de coisas. Mas o que a Bíblia também diz a respeito de coisas que você tem que cultivar?
Eu vou ler para você uma orientação de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E ele não está falando de ladrão, de bandido, Não. de gente que mata. Não, não. É você começar acho que ali nesse Salmo, né? O Salmo 1, a frequentar a roda, que a pessoa tem uma conversa que não tem sentido, só fala besteira, não aprofunda em nada. As rodas de escarnecedores, como diz a Bíblia, né? Tudo é chato quando fala de coisas de Bíblia, né? Ou quando valores. E às vezes vai você diz perdendo. assim, mas eu sou cristão, eu vou fazer a diferença. E a gente sabe que pode fazer, a gente viu Davi fazendo a diferença na caverna de Adulão, mas às vezes essa convicção de não tem nada a ver é que vai deixar você se influenciar, passando 2, 3 dias você está repetindo uma frase que você ouviu lá. Exatamente. Né? E fechar a mente, né, Mirtes, para um entendimento das coisas. Porque quando você fala não tem nada a ver, tua mente já está fechada para o novo, está fechada para um valor mais profundo, para um que possa te falar, né? Eu gosto de uma expressão de deixar um quarto, né, escuro para você guardar ali e pensar a coisa, ruminar ou elaborar, né? Isso é importante. Você precisa um pouco de silêncio, um pouco de comunhão com Deus e só você mesmo, para você poder elaborar essas questões, né? E sabe, queridos, o nada a ver hoje, ele tem aparecido muito no ambiente que você está inserido. Por exemplo, outro dia nós estávamos conversando com um homem que tem uma construtora. E ele falava da dificuldade de construir, de algumas coisas em relação à prefeitura e ele falava até, olha, alguns lugares, determinada situação, se você não molhar a mão ali, né? se você você não consegue. Então, claro que nós vivemos num mundo onde tem corrupção, né? fraude, mentira e engano. Agora, aí você é cristão. Aí a pessoa vira para mim e fala, mas isso não tem nada a ver, porque senão eu não vou conseguir erguer o edifício ali. Como assim, né? Como assim? Você acha que tudo se reduz a isso. Ele não vai tentar encontrar construtores que não aceitem propinas. Pois é. Que eu conheço um pouco, assim, e tem gente que não aceita. Sim. Então, assim, ele não vai procurar um outro que não aceita. Ele se amolda aquilo e aceita. Né? Você é tentado a aceitar o erro, a atitude pecaminosa, porque você vai ser beneficiado com isso. Você vai tirar proveito próprio. Sabe? E declaro, você vai introduzir um nada a ver. Nada a ver aí. Nada a ver. Isso não me diminui como cristão. Nossa, isso demonstra que na verdade, que nem cristão você é, Ou né? então, né, Mirtes, aquele que não sabe preparar, como eu diz, fazer a hora, fazer acontecer. Ele é sempre o sujeito, ele é mais assim, o passivo. Porque eu não tive escolha, né? Eu não tinha o que fazer. Não, a gente tem escolha, a gente tem o que fazer. Tomar a atividade e ser o proativo na situação. Olha, assim eu não trabalho. Né? Sim, Deus vai te honrar. A honra e a ação virá de Deus. É promessa, senão Deus nos chama para isso, né? E sabe, o não tem nada a ver, tem um outro sinônimo aí muito parecido que é todo mundo faz. Isso. Não é muito parecido com não tem nada a ver? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Né? Então, esse todo mundo faz. Mas não, nós somos separados. Nós não somos todo mundo. Nós, né? Nem igual mãe, né? Sabe, nós somos separados. Provérbios 10, 9 diz assim: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Olha, será descoberto. É Deus que vai honrar a tua postura de cristão e tudo mais, porque você diz, é um sistema que eu não consigo vencer. Não, na nossa força a gente não consegue mesmo. Nós temos um Deus que pode velar por isso, né? Isso, aí é que é o grande lance da submissão, do entendimento, é que não é pela nossa força. Deus vai por nós, Ele nos cuida, Ele vai à frente, né? Então, se nós nos entregarmos e obedecermos, a peleja é com Ele, não é com a gente, né? E sabe, e um outro enfoque, né, porque a gente tem que caminhar para o fim dessa conversa, que parece que não tem fim, é que um dos lados, o
extremo do relativismo, que é muito ruim, também pode levar ao extremo do legalismo. Sim, né? sim, que tudo seguir as regras de uma forma tão rígida que igual, ele perde a essência do outro lado. É né? como assim, numa linguagem bem comum, assim, é como bater com a Bíblia na cabeça do outro, né? Sim, esse excesso de legalismo, né? E aí a pessoa, em vez de ter o amor, como nós falamos ali, né, a misericórdia, a empatia, ele vai ter um julgamento. Por que você não faz assim? É uma cobrança que vai do outro extremo do permitir tudo. É um julgamento até que vai botar níveis assim, mais santo, menos santo. Menos santo e vai ir aí. E aí vai embora, né? Sabe? Essa que eu chamo de legalismo, o próprio Jesus foi contra isso quando lá em Mateus, eu vou ler o texto para você, Mateus 23, a partir do 27, está escrito assim, Jesus diz, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Porque eles exigiam um cumprimento por fora da lei tão interessante, mas eles mesmos, sabe, tinham outras práticas. Isso, o coração deles não estava realmente convertido, então dava a impressão que se só exigisse ações, né, só exigisse que se cumprisse as leis, o coração não chega no coração, né? Fica só no externo. Paulo falou para os Gálatas que ninguém é justificado pela lei, é pela fé. Pela fé. Sabe? Não adianta ser legalismo também, sabe? E religiosidade também não demonstra nada. Não é o fato de você cumprir a lei que vai te salvar, mas é você acreditar em Deus, crer na salvação pelo Senhor e cumprir a lei, né? É diferente, né? É bem diferente mesmo, sabe? E quando a gente deixa de fazer alguma coisa que está ordenado aí, vai ter consequência na nossa vida. Espiritual e natural. Né? Gente, nosso tempo terminou, então eu só posso fazer uma pergunta para você. Tem sido uma expressão comum para você esse não tem nada a ver? Ou você também tem olhado, você não fala, mas tem pensado, acho que não tem nada a ver? Né? É uma boa reflexão para você fazer aí, né? A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.